Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Gláucia e vamos aprender sobre valor posicional e decomposição de um número. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe um like. Por que é importante saber a ordem ou posição de um número? Saber a ordem ou a posição de um número facilita entender seu significado, sua leitura, ajuda a indicar o valor posicional ou valor relativo e a fazer a decomposição desse número. Observe as situações a seguir para o número 458. Vamos iniciar pelo quadro de ordens e classes. Aqui podemos observar que esse número possui três ordens ou posições e pertence à classe das unidades simples. Esse número tem três algarismos e observe que a mesma quantidade de ordens é a quantidade de algarismos e a leitura desse número é 458. Podemos encontrar o valor posicional ou valor relativo utilizando o quadro de ordens e classes. O valor posicional de cada algarismo depende da posição que ele ocupa. O algarismo 8 ocupa a primeira posição ou primeira ordem, e seu valor posicional é 8 unidades, ou 8 vezes 1. O algarismo 5 ocupa a segunda ordem ou a segunda posição, e seu valor posicional pode ser representado por 5 dezenas ou 50 unidades, lembrando-se que 5 dezenas é o mesmo que fazer 5 vezes 10. O algarismo 4 ocupa a terceira ordem ou terceira posição. Então, podemos representar o seu valor posicional por 4 centenas, ou 40 dezenas, ou 400 unidades. Lembrando que 4 centenas também podemos fazer 4 vezes 100. 40 dezenas podemos fazer 40 vezes 10. Aqui devemos ficar atentos, porque o algarismo pode ser representado de várias formas. Por exemplo, se falarmos qual é a quantidade de centenas que possui o algarismo 4, devemos falar que ele tem 4 centenas. Se queremos saber quantas dezenas tem o algarismo 4, devemos falar que ele tem 40 dezenas. E se queremos saber quantas unidades tem o algarismo 4, devemos falar que ele tem 400 unidades. Vamos ver a decomposição de um número. Decompor um número nada mais é do que escrever o mesmo número de uma forma diferente. Aqui, nós vamos usar duas maneiras de decomposição, mas existem outras maneiras. Vamos usar a decomposição utilizando as unidades de cada algarismo. Então, eu utilizei as unidades do 4, do 5 e do 8, ou seja, 8 unidades mais 50 unidades, que corresponde ao número 5, e 400 unidades, que corresponde ao 4, que está na terceira posição. Colocamos dessa forma para ter uma melhor organização, mas aqui pode ser de qualquer ordem. Podemos escrever também a decomposição na forma de multiplicação. Então, aqui, nós temos 4 vezes 100, que corresponde a 400, mais 5 vezes 10, que corresponde a 50, mais 8 vezes 1, que corresponde a 8. Aqui estamos usando a decomposição na forma de multiplicação. Se vocês observarem, nós multiplicamos o 8 pela unidade, o 5 pela dezena e o 4 pela centena. Agora, vamos fazer o mesmo para o número 39.742. Vamos iniciar pelo quadro de ordens e classes. Distribuindo esses algarismos no quadro de ordens e classes, podemos observar que ele tem 5 ordens, distribuído entre as 3 primeiras ordens, a classe das unidades, e a quarta e quinta ordem, classe dos milhares. Esse número tem 5 algarismos, o mesmo número de ordens, e a sua leitura é 39.742. Vamos encontrar agora o valor posicional, ou valor relativo. Depende também da posição que está o algarismo.
O algarismo 2 está na primeira posição ou primeira ordem, então o seu valor posicional é igual a 2 unidades. O algarismo 4 está na segunda ordem ou segunda posição, então o seu valor posicional pode ser 4 dezenas ou 40 unidades. O algarismo 7 está na terceira ordem ou terceira posição, e seu valor posicional pode ser 7 centenas, 700 unidades ou 70 dezenas. O algarismo 9 está na quarta ordem, então o seu valor posicional é 9 unidades de milhar ou 9.000 unidades. Aqui também podemos dizer que ele possui 90 centenas ou 900 dezenas. O algarismo 3 se encontra na quinta ordem, então o seu valor posicional será de 3 dezenas de milhar ou 30.000 unidades. Aqui também podemos falar que ele possui 300 centenas, 3.000 dezenas. A decomposição desse número, utilizando as unidades de cada algarismo, nós vamos ter 30.000, mais 9.000, mais 700, mais 40, mais 2 unidades. Fazendo de outra forma, utilizando a multiplicação, nós vamos ter 3 vezes 10.000, que é igual a 30.000, mais 9 vezes 1.000, que é igual a 9.000, mais 7 vezes 100, que é igual a 700, mais 4 vezes 10, que é igual a 40, mais 2 vezes 1. Se vocês observarem, eu vou ter unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Vamos fazer o mesmo para o número 1.236.451.987. Vamos colocar os algarismos desse número no quadro de ordens e classes. Aqui, esse número possui 10 ordens, então esse número vai ter 10 algarismos. Devemos lembrar que a cada 3 ordens nós temos uma classe. A primeira, segunda, terceira ordem, classe das unidades simples, quarta, quinta, sexta ordem, classe dos milhares, sétima, oitava, nona ordem, classe dos milhões, décima, décima primeira, décima segunda ordem, classe dos bilhões, depois trilhões, quadrilhões, quintilhões, sextilhões e assim por diante. A leitura desse número vai ser 1.236.451.987. Vamos encontrar o valor posicional para esse número. O algarismo 7 está na primeira posição ou primeira ordem. Então, o seu valor posicional são 7 unidades. O algarismo 8 está na segunda ordem ou segunda posição. Então, o seu valor posicional são 8 dezenas ou 80 unidades. 80 unidades. O algarismo 9 está na terceira ordem ou terceira posição. Então, o seu valor posicional são 9 centenas ou 900 unidades. Aqui também podemos dizer que ele possui 90 dezenas. O algarismo 1 ocupa a quarta ordem. Então, o seu valor posicional é 1 unidade de milhar ou 1.000 unidades. Também podemos dizer que ele possui 10 centenas ou 100 dezenas. O algarismo 5 está na quinta ordem. Então, seu valor posicional vai ser 5 dezenas de milhar ou 50.000 unidades. Também podemos dizer aqui que ele possui 50 unidades de milhar, 500 centenas ou 5.000 dezenas. O algarismo 4 ocupa a sexta ordem, a sexta posição. Então, o seu valor posicional vai ser 4 centenas de milhar ou
400.000 unidades. O algarismo 6 ocupa a 7ª ordem. Então, seu valor posicional será 6 unidades de milhões ou 6 milhões de unidades. O algarismo 3 ocupa a 8ª ordem. Então, seu valor posicional será de 3 dezenas de milhões ou 30 milhões de unidades. O algarismo 2 ocupa a 9ª ordem. Então, seu valor posicional são 2 centenas de milhões ou 200 milhões de unidades. E o algarismo 1, que ocupa a 10ª ordem, tem valor posicional de 1 unidade de bilhão ou 1 bilhão de unidades. Utilizando o quadro de ordens e classes e o sistema de valor posicional, vamos decompor o número. Vamos utilizar as unidades de cada algarismo. Então, nós vamos ter aqui 1 bilhão de unidades, mais 200 milhões de unidades, mais 30 milhões de unidades, mais 6 milhões de unidades, mais 400.000 unidades, mais 50.000 unidades, mais 1.000 unidades, mais 900 unidades, mais 80 unidades, mais 7 unidades. Observe que nós colocamos as unidades de cada algarismo aqui. Pela multiplicação, nós vamos escrever 1 bilhão, que vai ficar 1 vezes 1 bilhão, mais 2 vezes 100 milhões, mais 3 vezes 10 milhões, mais 6 vezes 1 milhão, mais 4 vezes 100 mil, mais 5 vezes 10 mil, mais 1 vezes 1.000, mais 9 vezes 100, mais 8 vezes 10, mais 7 vezes 1. Se vocês observaram, aqui nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e unidade de bilhões. É muito importante observar que representação queremos de um número, assim fica mais fácil de entendermos. Espero que vocês tenham entendido e até mais!